Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do CMI Podcast. Hoje divide essa bancada o nosso vereador Matheus. Seja muito bem-vindo, Matheus. Ele que já trabalhou aqui, já tinha uma experiência com o Legislativo, passou pelo PMI, pela Prefeitura, já tinha uma experiência no Executivo como secretário, que já foi candidato a vereador. Vamos ter um tempo hoje para falar sobre tudo isso. Muito bem-vindo, vereador. Elis, obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Obrigado pela oportunidade. É muito bom a gente estar aqui, poder conversar um pouco, as pessoas conhecerem um pouco mais. Além do Matheus, vereador, um pouco de quem é o Matheus também. Sim, a ideia é exatamente essa. Essa série de podcast que a gente está fazendo agora é uma apresentação dos vereadores. Matheus, o senhor é o vereador mais jovem da atual legislatura. Quantos anos o senhor tem? Tem 29 anos. Acho que eu e o Elias temos a mesma idade. Mas acho que eu faço aniversário um pouco depois dele, que eu sou de novembro. E é uma responsabilidade, até porque, como vereador, a gente precisa de entender o parlamento como um todo. Aqui é uma casa colegiada. E como um colégio, você tem que conseguir dialogar muito bem com todos os parlamentares, sejam de oposição, sejam de situação, de esquerda ou de direita ou de centro. O interessante é que a gente tenha um bom diálogo com todos. Então, eu acredito que o meu maior desafio no início do mandato é, de certo modo, não um preconceito dos vereadores, mas um juízo pré-estabelecido por ser muito novo, de como seria esse diálogo com todos os parlamentares. E, graças a Deus, a gente tem mostrado que o diálogo, a conversa, através desse relacionamento que a gente tem construído, assim a gente vai tocar a política. Matheus, antes que a gente entre na política exatamente, eu quero saber sobre o rapaz Matheus, né? O senhor nasceu onde? O senhor tem irmãos? Eu sei que o senhor tem um amor enorme nas suas redes sociais pelos seus pais, pela sua avó, uma relação extremamente bonita. Eu quero que o senhor fale para as pessoas que nos assistem do senhor mesmo, da sua infância. Eu nasci em São Domingos do Prata e vim para cá muito novo. Com 14, 13 anos eu vim para Ipatinga para poder jogar bola. Joguei no Ipatinga. E daí as coisas foram acontecendo, fui para Belo Horizonte jogar bola, depois fui para o Rio jogar bola, até que eu tive uma lesão e de fato decidi não mais ser atleta. E vim para Ipatinga de novo para poder fazer faculdade. Para quem não sabe uma coisa, eu fiz um período de arquitetura, porque minha mãe me incentivava, ela achava que era uma área promissora e que eu teria possibilidade de crescimento lá. Mas, graças a Deus, desde o primeiro dia de aula, eu entendi assim, poxa, isso aqui não é para mim. Não tem nada a ver com o que eu tenho como perfil. E aí fiz um semestre, quando o semestre acabou eu já fechei a faculdade e fui para a faculdade de Direito, onde me formei aqui na FADIPA, Dr. Jesus, Jezinho, tive vários professores que inclusive tive a oportunidade de trabalhar junto com eles. Me formei aqui, minha família toda mora aqui, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha avó. E graças a Deus, hoje eu falo que eu sou um filho adotivo de Ipatinga. Não por estar como vereador aqui hoje, mas por, de fato, essa cidade ter me adotado e me recebido de braços abertos, e eu tenho um carinho enorme por aqui. E por incrível que pareça, desde muito novo, eu sou sobrinho do Washington, que é da Autoescola Super aqui. Então a autoescola é muito antiga na cidade. E eu sempre falava com meu tio, que é meu padrinho, que eu iria morar em Ipatinga. Ele conta que desde quando eu era, sei lá, tinha meus 2, 3 aninhos, quando eu comecei a falar, eu falava que queria morar em Ipatinga. E aí até postei isso nas minhas redes sociais há pouco tempo, sobre o poder da palavra. Lá em João 1, Jesus fala que ele é a palavra. E ele, como a palavra tem poder. Então, acredito muito nisso, muito mesmo, que a palavra tem poder, porque a palavra emana do próprio Deus. Então, lá atrás eu falei que estaria aqui em Ipatinga. Hoje Deus me deu a oportunidade de ser um representante do Poder Legislativo, tá aqui, minha família toda aqui, a Vodora aqui, para quem me segue nas redes, sabe o carinho que eu tenho pela Vodora. A Vodora está no fim de tratamento agora de um câncer que ela teve no pulmão. Graças a Deus, agora em setembro ela termina o tratamento. Passou por uns momentos delicados, mas Deus, em tudo a gente tem que dar graça, e Ele nos sustentou até aqui. A Vodora está terminando o tratamento dela. Acabou de fazer
semana passada, 83 anos, com muita saúde. Ela é muito bonita. A minha mãe está aqui, meu irmão, eu tenho um irmão, Emanuel, que vai ser pai agora, eu vou ser tio. Meu irmão é mais novo que eu, tem 22 anos, já vai ser papai. O meu sobrinho vai chamar Antônio, o nome do meu avô. Eu tenho um irmão, Miguel, que é uma criança autista, tem 9 anos, filho por parte de pai. Miguelzinho, a gente chama ele de purezinha, de tão puro que ele é, tão carinhoso, tão amoroso. Então, esse é um pouco de quem, de fato, é o Matheus, a família, tudo que a gente... Para chegar até aqui, o que a gente viveu, o que a gente passou. Você me fez uma pergunta. Eu fui candidato a vereador com 18 anos. Com 18 anos em São Domingos do Prata. Eu estava nessa transição. Eu morava aqui, estudava aqui, ficava lá, o título de eleitor lá. E eu sempre fui uma pessoa inconformada. Inconformada em que sentido? Eu acredito que na política não existe espaços vazios. Espaços precisam ser ocupados. Mas por quem? Isso nós que vamos definir em qual espaço vai ser ocupado e quem vai ocupar esse espaço. Eu tenho posicionamentos muito firmes aqui, e todo mundo sabe disso, contrário a tudo que o PT representa, em tudo que o PT de fato se propõe a fazer. Eu tenho posicionamentos contrários mesmo, e tenho... Ideológicos. Tenho como mostrar o porquê, e aí, claro, dentro do campo de democrático, de discutir o que eles apontam como certo e eu entendo que é errado. Mas com 18 anos eu fui candidato a vereador em São Domingos do Prata. Perdi a eleição por 1 voto. Eu tive 245 votos e o cara que ganhou teve 246, mas por critério de desempate e idade, eu teria que ter 2 votos a mais. E Deus sabe de todas as coisas, porque eu já morava aqui, fazia faculdade aqui, ainda estava lá. E ali foi o ponto de virada mesmo, falar assim, olha, a minha vida toda está em Ipatinga, eu quero ficar lá de fato, quero estabelecer minha vida lá, construir minha carreira profissional lá. E dali as coisas foram acontecendo. Aí o seguinte, o meu sonho enquanto profissional do direito era ser delegado de polícia. Sempre quis ser, acho a profissão fantástica, tenho um carinho enorme, tanto que o meu chefe de gabinete é o Dr. Gilberto, que foi chefe de departamento do 12º departamento aqui, foi delegado de polícia regional aqui da cidade, é delegado aposentado, é um cara que eu tenho super respeito e carinho por ser um grande parceiro. Então, meu sonho sempre foi ser delegado. Ainda pode realizar, você é muito jovem. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Né? Por quê? Porque eu acredito que assim, a gente planeja, mas os planos de Deus sobrepõem aquilo que a gente planeja. E Deus quis abrir as portas dessa forma para mim. Hoje sou muito grato e muito feliz por ser vereador de Ipatinga. Fui o 5º vereador mais votado da cidade. Entre os vereadores novatos, eu sou o vereador mais votado. Então, as coisas foram acontecendo. Eu falei, depois de ter perdido a eleição, que eu não queria mais mexer com política, não queria. E as coisas foram acontecendo a ponto de hoje estar aqui como um político, um vereador da cidade. Vereador, na sua campanha, o senhor se intitulou como vereador do Nicolas. Nicolas Ferreira, para quem nos assiste, e se esse podcast for aí para outras barreiras que não Minas Gerais, é um deputado federal daqui de Minas Gerais, que todo mundo conhece, muito atuante, né, que tem aí uma... contrário ao governo atual do PT e tem uma fala muito veemente em relação às coisas que ele não acredita. De onde veio essa amizade com o Nicolas? Então, isso é legal. O Nicolas sempre foi um espelho para mim. Ele é novinho também. Ele é da minha idade, tem 29 também. O Nicolas, eu acompanhei ele desde quando ele começou com a Direita Minas. O Nicolas foi um dos prepulsores aí, das pessoas que estabeleceu o projeto da Direita Minas no estado de Minas Gerais. Ele, o Bruno Engler. Então, eles participavam ativamente disso. O Nicolas, antes dele ser um político, ele era um ativista político mesmo, de ir, de formação de base, de conversar com as pessoas. Eu fui em palestra do Nicolas quando ele era vereador ainda aqui em Ipatinga. Então, assim, eu já conheço o Nicolas há bastante tempo. Quando eu me intitulei aqui em Ipatinga como vereador do Nicolas, é porque eu sou hoje o único vereador, o único agente político aqui de Ipatinga que faz esse canal direto e essa articulação entre o Nicolas e com a cidade de Ipatinga, para a gente, de fato, levar as necessidades de Ipatinga até ele, e ele, como deputado
de Minas poder nos ajudar aqui. Então, por exemplo, o Nicolas já destinou, através dos nossos pedidos, através dessa articulação, emenda para Guarda Civil Municipal, cerca de 200 mil para comprar armamento, 200 mil para o Hospital Municipal para aquisição de ar-condicionado para os leitos de enfermaria, recurso para o Hospital Márcio Cunha para fazer as reformas da UTI neonatal. Nós vamos destinar mais recursos agora para a Polícia Federal, para a aquisição de uma viatura e outros tantos recursos que nós estamos buscando e dialogando por ele, mostrando a importância disso para Ipatinga como um todo. E não só, por exemplo, o prefeito de Santana do Paraíso é um grande parceiro, o doutor Bruno Morato. Ele me falou de uma situação que o município precisava de um apoio, um aporte financeiro. Falei com o Nicolas disso. Pode ser que o Nicolas agora, nas próximas indicações, destine um recurso para resolver isso também. Então, a gente, por Ipatinga ser a cidade polo da região do Vale do Aço, essas demandas do Colar Metropolitano e da nossa cidade chegam até a gente. O senhor representa. E o Nicolas sempre de portas abertas, porque ele tem um carinho muito grande por Ipatinga. Ele foi muito bem votado aqui. Ele teve 22.908 votos dentro de Ipatinga. Muita coisa. Dentro do leste mineiro, ele só perdeu em votação para a capital, em Belo Horizonte. Então, ele teve muito voto em BH e muito voto na região do leste de Minas. Então, ele tem um carinho especial por aqui, não só pelos votos, mas por, de fato, entender a importância da nossa região para o estado de Minas. Mas tudo começou o seguinte: em 2022, na campanha do presidente Bolsonaro, nós fizemos um grande evento aqui, uma grande carreata com o general Braga Neto, então vice da chapa no segundo turno. O Nicolas já tinha sido deputado federal eleito, era o deputado federal mais votado do país. E a gente foi fazer essa carreata para receber aqui, para fazer um movimento político da direita em apoio ao presidente Bolsonaro. Nesse dia, o pai do Nicolas estava aqui. E aí me apresentaram ele, eu recebi, a gente conversou, o pastor Edésio, que é um cara, aí uma parte. Se o Nicolas é o que é porque ele teve uma formação familiar espetacular. O pastor Edésio é um cara fora da curva, como ser humano, como profissional e psicólogo que ele é. E é o pastor dele ou do senhor? Ele é o pastor do Nicolas e meu também, por correlação aí, pela amizade que a gente tem construído. Vocês estão da mesma igreja? Isso, o pastor Edésio tem uma igreja lá que chama Graça e Paz, em Belo Horizonte. Aqui eu vou na igreja Lar, do apóstolo Valdir. Mas somos todos irmãos em Cristo e ele é um grande amigo e hoje também um pastor, que às vezes eu ligo pelo pastor Edésio. Aí ele, não, vamos orar. Então é um cara que eu tenho um carinho enorme mesmo. Eles brincam comigo lá em Belo Horizonte, a nossa turma lá, que o ditado é: ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho, né? Eu fiz o caminho inverso, eu fui ao Filho pelo Pai, porque eu fiz amizade primeiro com o pastor Edésio. E em 2022 fiquei amigo do pastor Edésio. O pastor Edésio começou a me acompanhar aqui, a gente começou a conversar, falando sobre política, e eu falei com ele: pastor Edésio, existe esse projeto de eu ser candidato, se Deus assim permitir, e eu queria apresentar isso para o senhor e para o Nicolas. E a gente conversou desde 2023. A gente vem dialogando, conversando sobre tudo mesmo. Eles são muito parceiros, acompanham, ajudam. E aí foi consolidando. Eles conhecendo mais de quem eu sou, entendendo que, de fato, eu defendo aquilo que ele defende, que o Nicolas defende, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade, que são os nossos princípios e lemas primordiais. E daí foi surgindo, a ponto de eu, Matheus, como candidato a vereador aqui, ser o único que o Nicolas tinha como referência, de fato, de ter essa similaridade, ter essa mesma direção, esses mesmos posicionamentos, a mesma vontade de fazer. Não que não exista vereadores que defendam isso também, mas que houve, vamos dizer, uma espécie de união mesmo, de entendimento, assim, poxa, é esse caminho que a gente precisa. E o Nicolas, como um grande líder político, um grande líder dessa juventude que está vindo agora, ele tem levantado vozes pelo Estado de Minas e pelo Brasil, que tem os mesmos princípios, valores, que quer, de fato, se posicionar, custe o que custar, porque não é fácil, às vezes a gente é muito perseguido, mas que esteja disposto a fazer o que precisa ser feito. Como eu disse no início aqui, a gente entende, o Nicolas tem um livro que chama O Cristão e a Política, que não existem espaços vazios. Espaços precisam ser ocupados.
E a gente tem levantado vozes que têm os mesmos princípios e valores que a gente, por todo aí o estado de Minas e todo o Brasil, para poder ter segmentos. Lá atrás, a esquerda fez isso muito bem. Quando eles começaram, nas pequenas comunidades, nas cidades, se infiltrar, tanto na cultura, na educação, em vários segmentos, na igreja, com a teoria da libertação, eles foram se infiltrando. E aí, quando as pessoas se acordaram, vamos dizer assim, perceberam que eles estavam infiltrados e que tinham consolidados camadas políticas importantes, com representatividade. O que nós estamos fazendo agora é construir um trabalho de base, porque não existe, talvez, um agente político mais próximo da população do que o vereador. O vereador está diariamente com a população. Com certeza é o mais próximo. E isso é muito importante porque, indiferente de questões ideológicas aqui, isso é um ponto muito importante. Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, se eu sou de centro, se o outro tem posicionamento em qualquer outra condição, o que a população quer de fato, e ela espera dos agentes políticos, é que a rua esteja limpa, que o buraco da rua seja tampado, que a rua tenha iluminação pública, que a segurança funcione, que a saúde funcione. E isso que eles esperam, indiferente de quem seja. Se você é de esquerda ou de direita, eles não querem saber disso. No fritar dos ovos. Mas essa construção de como é feita essa política tem muita diferença se você é de esquerda ou de direita. Então, por isso que é importante a gente poder ter vários representantes em vários espaços para poder, lá na frente, a gente poder construir políticas públicas efetivas. Porque se tem uma coisa que a esquerda ainda ganha da direita, é na construção de narrativas. Eles são ótimos para construir narrativas mentirosas, mas eles são ótimos para fazer isso, e desvirtuar aquilo que de fato precisa ser falado. E muitas das vezes eles fogem do debate, fogem de uma discussão por uma construção da narrativa. Agora, por exemplo, o que aconteceu com o IOF. E o Lula mudou o discurso para falar que está querendo taxar grandes fortunas. E, na verdade, quando ele aumenta o preço, quando ele aumenta o reajuste, o equilíbrio do IOF, ele está atingindo diretamente as pessoas na ponta. Porque, por exemplo, o financiamento, as pessoas de baixa renda também precisam. Com certeza. Então, é uma série de coisas. E, diante de tudo isso, da amizade que eu construí com a família do Nicolas, com o pai do Nicolas, com o próprio Nicolas, que hoje é um grande parceiro, nós construímos essa representatividade aqui em Patinga e hoje Deus abençoou e as pessoas acreditaram nisso para a gente ser o representante dele aqui, ser o representante da população de Ipatinga e, principalmente, desse movimento conservador que cresce não só em Ipatinga, mas no estado de Minas e no Brasil como um todo. Então, se o senhor mandar um WhatsApp para ele, ele responde. O senhor imaginou que ele pode ser um governador? O senhor ter esse trânsito todo com esse menino jovem? A gente conversa muito. Por exemplo, eu estava em Brasília, na última agenda oficial que eu estive, fui no gabinete dele, aí era por volta de umas 8h30, quando a gente estava saindo do gabinete. Ele falou, cara, vamos jantar? Aí a gente saiu para jantar e a gente conversou exatamente sobre isso. Eu falei assim, cara, o que você está pensando? Porque em todas as pesquisas, em todos os cenários, o Nicolas é o primeiro, e a depender do cenário, por exemplo, se o Cleitinho, que é senador, sai, o Nicolas ganha no primeiro turno e não tem ninguém para poder competir com ele. Porque hoje, tirando o presidente Jair Bolsonaro, o Nicolas é a segunda maior influência política do país. De direita, né? De direita. Não, mas de consolidado em relação a seguidores e a influência política, o Nicolas fica acima, inclusive, do Lula. Ele é o segundo político mais bem avaliado do nosso país hoje. Então, uma palavra do Nicolas tem um peso muito importante. Muito importante. E eu falei com ele, falei, cara, o que você tem pensado? Porque é muito novo. O Nicolas, nós temos muito uma novo. Coisa... Ele agora que virou papai, né? Ele vai ser pai do segundo filho agora. Nem sabia. Nós temos uma coisa ao nosso favor, que é o tempo. Eu tenho 29 anos, ele também. Então, a política é um projeto de longevidade. Tem muita coisa para acontecer. Eu acredito muito, e acredito mesmo, de todo o coração, que o Nicolas ainda será presidente desse país. E será um grande presidente, que marcará a história. Isso eu tenho convicção e certeza. E ele tem tempo, porque ele tem 29 anos. A carreira dele política está começando e ele já é o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais. Então, a gente tem que encaixar as coisas.
E ele tem pensado, de fato, sobre isso. Ele é muito grato às pessoas por acreditarem nele, porque, imagina, a responsabilidade das pessoas do estado de Minas Gerais acreditar num menino. Vamos falar a verdade, é um 29 menino. anos, um cara que está começando o projeto político e as pessoas já acreditarem nele, falam assim, pô, esse cara aqui pode ser o nosso governador, esse cara pode fazer diferença. Então é uma responsabilidade muito grande e o Nicolas tem esse senso de responsabilidade do tamanho da importância que hoje a figura política dele representa e ele tem avaliado, como o pastor Edé sempre fala, quando a gente vai ter uma reunião, quando a gente precisa tomar uma decisão, o pastor Edé fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos orar e pedir a Deus direcionamento. O Nicolas tem orado em relação a isso, tem colocado diante de Deus e é o que eu falei aqui. O que for os planos de Deus para a nossa vida, nós vamos assumir. O que ele pode ter certeza, que ele tem levantado muitas pessoas para ser defensor dele, principalmente eu aqui, enquanto vereador, enquanto representante aqui de Patinga, falei isso com ele. Sou um soldado que estou à disposição para o que ele precisar. Se precisar de ir para a rua entregar santinho, nós vamos para a rua entregar santinho, porque mais do que ser grato a ele, o que ele já fez por mim e por ele acreditar em mim, é que eu acredito no projeto dele, eu acredito que ele pode ser ele é a esperança desse país, por tudo que ele defende, por tudo que ele representa, por tudo que ele já mostrou e a capacidade que ele tem, de fato, de coragem, de principalmente enfrentar o sistema aí. Vereador, o senhor acha que a direita tem essa evidência toda? Porque as pessoas estão cansadas da esquerda, do discurso ou do trabalho que a esquerda presta? Eu acho que um pouco dos dois. Quando você pega, e eu falei sobre isso, vamos fazer um contexto histórico. Quando o Lula assume a presidência da República nos anos 2000, ele vem do pós-plano real, ele vem de um equilíbrio fiscal do país, do equilíbrio da inflação do país. Então você vem de um país que estava extremamente vulnerável, as pessoas com numa condição de extrema vulnerabilidade, precisando de muito apoio, de muito suporte, e aí entra o Lula. O Lula estava, nos anos 2000, num boom econômico do país, o dólar, não sei se você lembra, chegou a ficar 1 por 1. Era 1 por 1. Então, o real brasileiro teve uma força muito grande, e naquele momento histórico, a gente tinha problemas de saneamento básico, problemas de questões de miséria. Era muito sério isso, muito grave. Não estou falando que hoje não existe, mas era completamente diferente dos anos 2000 para agora. E você tinha, de fato, um problema assim, de serviços precários, do brasileiro ter pouco acesso à informação, a qualidade da saúde ser pífia ou assim, pouco acesso de fato. E aí vem o Lula. E aí talvez seja, esquece ser de direita ou esquerda, talvez seja o grande erro do Lula enquanto presidente da República. Ele tinha tudo para fazer desse país uma potência. E nós somos um país do futuro, ou seja, algum dia nós seremos. Nos momentos certos que ele tinha para poder mexer nas alavancas da economia, as alavancas do desenvolvimento social, ele não fez. Ele jogou o país numa corrupção, de inúmeros casos. Ele não foi condenado, não quero entrar nisso. Descondenou. Mas, enfim, o governo dele estava vinculado a isso. E pior, não mexeu de fato nas estruturas que precisavam mexer. E aí você vem de um país que teve essas oportunidades, que ele fez algumas coisas, principalmente relacionadas ao social, por uma mudança. Hoje o brasileiro tem muito mais acesso à informação. O brasileiro tem um preparo muito melhor. O brasileiro hoje, a sua grande maioria é de classe média. Então, como classe média, você está querendo ver melhorias na sua saúde, na sua segurança, na sua educação, que são talvez os 3 principais pontos de cobrança efetiva da população. Você quer ter um ensino de qualidade para os seus filhos. Você quer ter uma saúde de qualidade, que médicos estejam prontos, que tenham remédios na farmácia para poder atender a população. E você quer ter certeza que quando você deslocar para tudo isso, ou até você for no Parque Ipanema, por exemplo, você vai ter segurança em saber que sua família está protegida, seus filhos estão protegidos. E o Lula perdeu essas oportunidades de mexer com tudo isso. E vem
E aí é um fenômeno diferente. Normalmente se constrói um projeto político, primeiro você ocupa as bases e você vai crescendo na pirâmide. A direita ela fez um movimento ao contrário, porque a revolta era tão grande em relação a tudo que aconteceu do PT e todo o legado do PT para o país, que veio ao contrário. O Bolsonaro virou presidente da República. Era a primeira vez na história que você não tinha um trabalho de base, você não tinha vereadores, você não tinha prefeitos, você não tinha deputados estaduais, não tinha deputados federais, não tinha senadores, e você teve um presidente. O movimento foi inverso, pela revolta. Mas falta ainda na população brasileira, talvez, entender a importância que o parlamento tem, como um todo, no cenário político. Porque não adianta você ter o presidente se você não dá a ele governabilidade. Sim. E aí, quando você vem o presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente da direita, o primeiro presidente, assim, de fato, nessa era moderna agora, para falar assim, ocupou o espaço, é um presidente de direita, sem uma base consolidada. Aí vem as narrativas. Então, quando passa os 4 anos do presidente Bolsonaro, vem a reeleição e ele perde, uma coisa... Lembra que eu falei lá no início sobre narrativas? Que a esquerda ganhou da direita na construção das narrativas. Quando isso aconteceu, o Bolsonaro perde a eleição. O Lula volta ao poder. Não vou entrar no mérito da eleição, o que aconteceu, nada disso. Estou te contando os fatos históricos. Quando o Lula volta ao poder, ele volta com o mesmo discurso dos anos 2000. Só que ele não pega um Congresso como era antes, que o presidente falava e o Congresso aceitava. Ele não pega a sociedade mais da forma que era, no sentido de qualquer coisa que eu fizer ou qualquer coisa que eu falar, 5 bilhões de crianças morrendo de fome, nós resolvemos isso. As pessoas checam hoje. 5 bilhões? Vou dar uma pesquisada. Um Google responde todas essas perguntas. Então, ele não pega mais o país naquele cenário, naquele momento, pega uma realidade completamente diferente, em que ele próprio já não consegue mais lidar com isso. E, assim, é evidente, seja as pessoas de direita ou esquerda, esse governo Lula 3 está sendo um desastre. Desastre não só em questões econômicas, desastre em articulação com o Congresso. O Lula acabou de perder aqui um fato histórico. Um decreto dele foi derrubado pelo Congresso, e se não fosse o STF, ele tinha perdido. Isso não acontece há mais de 30 anos no cenário político nacional. O Lula está travando brigas e guerras que ele não consegue resolver. A Marina Silva, que é ministra do Meio Ambiente, tem travado o próprio governo do desenvolvimento. Porque você tem que ter um equilíbrio ambiental, mas você não pode travar uma coisa a outra. Por exemplo, lá na Amazônia, nós estamos vendo agora o maior índice de incêndio da Amazônia nos últimos anos, inclusive superando a gestão Bolsonaro. E eles criaram a narrativa que o Bolsonaro era contrário ao direito ambiental. Então, tá vendo como é que as coisas... Compreendi. O senhor acha, então, que esse bololô de que se fala da direita foi a construção também de uma narrativa? É porque a narrativa, ela funciona, mas ela funciona por um curto período de prazo e tempo. Ela funcionou bem para a esquerda naquela fotografia daquele momento das eleições. Só que agora, depois de se passado 4 anos da gestão Lula, a narrativa deles começou não. A narrativa deles está assim, é só pegar as pesquisas que mostram todas as vezes que a avaliação da imagem do governo Lula é ruim. Eles já trocaram diversas vezes o ministro da comunicação. Como que... Olha só, você trabalha com comunicação. Como que você vai trabalhar uma comunicação de um governo que só entrega coisas ruins ou que não tem matérias boas? O Lula vai fazer a inauguração ou o lançamento da 381. Aí no mesmo dia aparece a Janja gastando não sei quantos milhões de reais ou andando no jatinho da FAB, jatinho da Força Aérea Brasileira, FAB mesmo. para poder simplesmente fazer um exame. Ela mora em Brasília, capital do nosso país. Será que lá não tem um ginecologista para ela poder fazer um exame? Ela tem que pegar um jato para poder ir a São Paulo. Então, assim, é muito contraditório, é muito fora da realidade. O Lula querer fazer discurso para o pobre, andando com um relógio, que o relógio que ele ganhou custava mais de 50 mil reais. Ele querer fazer esse discurso que ele veio do simples, que ele é uma pessoa da comunidade. E, assim, o que efetivamente ele fez para a comunidade? Nós vivemos um momento histórico do nosso país, e isso é muito sério,
Porque a gente sabe que as organizações criminosas estão se expandindo para o território nacional como um todo. E um dos critérios mais importantes que a gente fala sobre soberania é o território. E pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, não atinge a gente aqui diretamente. O estado do Rio de Janeiro hoje, as organizações criminosas ocupam espaços e territórios em que a polícia não entra mais. A gente vê diversos vídeos aí em que a polícia está lá, quando ela chega, ela não consegue entrar. Milícia, né? Porque simplesmente o território está ocupado. E aí, vamos lá. Essa pessoa que está na comunidade, ela quer segurança, ela quer uma educação, ela quer saúde. Né? Claro que merece. A política pública tem que ser igual para todo mundo. A política tem que chegar. Mas esse discurso fajuto do Lula, de que ele quer atender a população mais simples, na prática não atende. Porque, imagina, dentro de uma comunidade, a própria polícia não poder entrar. A assistência social não consegue chegar nessas comunidades. Ah, mas isso está lá no Rio de Janeiro, não está aqui. Você que se engana. Olha, por exemplo, aqui em Patinga, no início desse ano, quantos homicídios tiveram? E quantos desses homicídios têm ligação direta com algumas questões em relação ao tráfico de drogas, uma série de coisas. Olha como as ruas da gente estão em relação aos dependentes químicos em situação de rua e como o tráfico tem aumentado aqui. Aliás, é uma bandeira de seu mandato, muito, né? Muito. O senhor fez uma audiência pública muito grande, tem tentado legislar sobre o tema. Vamos deixar um espaço para o senhor falar sobre isso. Então, só para concluir esse raciocínio, as narrativas da esquerda são muito frágeis na medida que o tempo avança e que as pessoas conseguem validar que houve uma narrativa, um fato, e que com o tempo consegue se provar assim, poxa, não era bem assim, não era bem dessa forma. E é por isso que o Lula hoje está tão desconectado da sociedade. Porque ele não consegue mais entender, ele está tentando implementar essas narrativas. Por exemplo, um último ponto aqui, movimento LGBT. Eu sou de direita. E o senhor é contra o movimento? Claro que não. Eu acho que todo mundo tem que ter... falar isso, porque outro dia um colega meu homossexual me perguntou o que é que eu achava do senhor. Se eu estava concorrendo. Eu falei, olha, o Matheus, vereador, não conheço ainda, porque estamos nas eleições. O Matheus, que foi assessor aqui, o que eu posso te falar é que eu tive um papo com ele. Ele é um menino que passava, não sei se eu tenho tempo, para a própria roupa, que foi educado para tocar uma casa. Ele é super valoroso. Foi essa resposta que eu dei para ele, que ele é gay e ele estava assim, conformado. Esse colega seu? Esse então, colega. Olha só. Claro que não. Você acha que então isso é um pedaço da narrativa que se... É uma narrativa. Porque, por exemplo, eu fiz uma fala aqui no plenário da Câmara a respeito de destinação de verbas públicas para algumas entidades. E uma dessas entidades tinha uma oficina, eu não sei se devo falar aqui o que estava nas oficinas, que era da própria entidade. Não, você pode ficar à vontade. Que eu não concordava. A oficina falava oficina do cu à vulva, rompendo o falo com uma palestrante. E a classificação era livre. Ou seja, crianças de 3, 4, 5 anos poderiam frequentar. Eu falei, não, peraí, gente. Querem fazer? Que façam com recursos privados. Entendi. E para adultos. Não com dinheiro público. Então, você se posicionar em relação a isso não é preconceituoso. Não, uai. Eu tenho uma opinião. Eu acredito e quero muito que a cultura do nosso país melhore. Mas, por exemplo, sabe o que eu acho muito bacana? Que independente se você é LGBT, a sua etnia, a sua cor, o que você faz na sua vida, faz um trabalho fantástico para o nosso município. A Escola Tom. Sim. Sabe? Então, a gente cria uma narrativa de que falasse, olha, porque o recurso público, a gente sabe disso, ele não é livre, qualquer coisa, pode fazer de qualquer jeito, ou não é escasso. Você tem recursos apertados para poder destinar para várias atividades que o município faça. Então, você tem que priorizar. O que é mais importante? Você discutir uma oficina como essa ou você valorizar a Escola Tom comprando equipamentos novos e tudo. E nessa questão de escolha, eu não tenho problema de poder falar sobre isso. E aí, graças a Deus, tanto a lei orgânica do município como o regimento interno da Câmara nos dá o que a Constituição garante, que é a imunidade parlamentar formal e material. Eu posso falar sobre isso, porque a democracia é feita disso. Isso não é um discurso de ódio, é ter uma maturidade, saber assim, olha, eu não concordo com isso por essas e essas razões.
E sobre a sua pergunta, em relação à bandeira que eu tenho dos dependentes químicos em situação de rua... Sim, importantíssima. Quando eu fui candidato a vereador, eu fui em todas as zonas comerciais da cidade. E eu vi o quanto isso tem afetado a cidade como um todo. Minha mãe e minha tia foram assaltadas por dependentes químicos. Foram agredidas e eles roubaram o telefone dela. Então, eu sei dessa realidade. E aí é uma defesa real mesmo. Mulheres, idosos e crianças são extremamente afetados pelos dependentes químicos em situação de rua, porque eles são muito mais agressivos, muito mais corajosos, vamos assim dizer, em relação a essas pessoas, mulheres, crianças, idosos e adolescentes. Porque com o homem em si, por exemplo, eu tenho casos de pessoas que me contaram que são donos de uma loja, ele chega lá, ele conversa com o dependente químico que está em situação de rua, o cara sai. Mas toda vez que ele sai, fica só as meninas que trabalham. E quando as meninas que estão lá, a abordagem é completamente diferente. Ele ameaça, fala que se não der, ele vai matar as meninas. Isso já aconteceu, a gente tem vários relatos. Então, quando a gente fala sobre isso, e quando eu defendo a internação involuntária, as pessoas falam assim, poxa, nossa, vai chegar, vai agredir, vai pegar o cara na força. Não, não é isso. A internação involuntária, da forma que está proposto na lei, tem avaliação médica, avaliação da assistência social, tem a participação efetiva da família, comunicação ao Ministério Público, Defensoria Pública e todos os órgãos de controle, imediatamente a partir do momento que acontece a internação. E essa internação, ela serve para salvar as pessoas. Porque na Lei 13.840, que é a nova lei de drogas, fala que, em determinado momento, você pode fazer as internações voluntárias. E para que serve? Você imagina a pessoa que fica 7 dias na rua, sem tomar um banho, sem comer nada, e ela troca, às vezes, o seu próprio corpo por um pedaço de pedra. E falar que essa pessoa tem condição de, por si, falar assim, eu quero sair e quero... Nunca vai acontecer. E a internação involuntária serve para desintoxicar essas pessoas. São 90 dias para retirar dela essa abstinência que a droga dá. E essa pauta, essa matéria, essa bandeira, ela é uma bandeira tanto humanitária, e ela é a principal vertente, a principal coluna disso. É a questão humanitária, porque é desumano ver essas pessoas na condição que estão. Feitos zumbis, vamos assim dizer. Da forma que estão. E é uma questão social também. Sabe por quê? O comércio, as pessoas não aguentam mais viver do jeito que está e ter o sentimento assim, não acontece nada, nada se resolve. E pode acontecer, e é isso que eu tenho falado, é isso que eu tenho lutado para que não aconteça. Da população ficar tão revoltada, que vai querer agir com as próprias mãos. Aí é um problema. Porque há poucos dias circulou um vídeo de um senhor, um rapaz, que está em situação de rua, que estava numa situação extremamente delicada, e ele usava a droga, e quando ele usava a droga, ele ia para frente de um semáforo, tirava a roupa toda, e ficava balançando o órgão genital na frente de senhoras, de crianças, sabe, em horários de pico. Imagina isso. Há pouco tempo, uma menina do Betânia foi estuprada por um dependente químico em situação de rua. Imagina a família vivendo sobre isso. E assim, nós, e aí eu me coloco nessa responsabilidade, como um representante da cidade, como um vereador da cidade, enxergar isso e não fazer nada, não é humano, não é decente. Tanto com essas pessoas, tanto com todas essas vítimas e famílias, mulheres, crianças, adolescentes, que a gente veja e nada seja feito. E foi bom, porque você participou ativamente daquela audiência pública. Eu fiz questão de trazer todos, opiniões contra, favoráveis, os próprios dependentes químicos em situação de rua, que queriam participar e não tumultuaram, que vieram alguns para tumultuar, participaram. E no fim de tudo, não sei se você lembra, a gente saiu até aplaudido, porque as pessoas entenderam assim, olha, ele não está falando que é pegar, chegar todo mundo, amarrar todo mundo e colocar num ônibus, não. Ele está falando de tratamento. Porque existem pessoas que não precisam da internação involuntária, mas precisam de um convencimento. Aí é diferente. E aí entra as comunidades terapêuticas. Mas e essas pessoas que estão há meses na rua? A pessoa não está nem tomando banho, não está tendo acesso a nada, só está querendo usar droga. Nós vamos deixar do jeito que está e um ponto final? Então, é por isso. Eu acredito que a gente resolver esse problema na cidade, e a gente tem
prova social que pode ser feito e resolvido, porque em São Paulo resolveu, é só pegar o que deu certo lá e trazer para cá, e graças a Deus aqui ainda é menor do que lá em relação ao problema, é a gente pegar o que deu certo lá e trazer para cá. E eu tenho certeza que nós vamos trazer mais segurança para a cidade, mais humanidade para essas pessoas. E pode ser difícil, que vai ter recaída, que vai acontecer da pessoa voltar, sim. Mas como ser humano, a gente não pode desistir dessas pessoas. É isso. Vereador, outra pauta sua, bastante contundente, atuante, é em relação, vamos dizer assim, à Copasa, aos usuários, ao benefício dos usuários da nossa concessionária de água. Que empresa para dar trabalho nesse município, né? Verdade. A Copasa, e não por ser a Copasa, sim, mas por ser uma... atual concessionária que está ela tem se baseado de uma coisa que isso tem me gerado assim, muita revolta, como parlamentar e como cidadão. Ela fala que o contrato está vencido, e de fato está, e todo mundo sabe. A desculpa é exatamente essa, né? Mas algum dia, você deixou de pagar sua conta de água? Eu também não deixei, porque se deixar eles cortam. Então, não faz muito sentido o contrato estar vencido ou não. Mas eles estão trabalhando, né? Não pode deixar deles prestar o serviço. E eu fiz um requerimento aqui, que é o requerimento 1 de 2025, aprovado pelo plenário da Câmara, que até hoje a Copasa não respondeu e eu entrei com uma ação contra a Copasa. Por quê? E eu sei por que também eles não querem responder. Eu pedi os últimos 5 anos quanto ela lucrou e quanto ela investiu na nossa cidade. Sabe por que ela não quer responder? Porque manutenção, serviços de correção, não é investimento. E a cidade de Ipatinga, vou colocar mais um pouco, talvez os últimos 10 anos, não teve investimentos efetivos da Copasa. É por isso que em bairros mais afastados e mais altos, por exemplo, lá no Nova Esperança, falta água. É por isso que temos alguns problemas lá no Bom Jardim e não se resolvem, porque eles não fizeram os investimentos adequados da forma que precisava fazer. A nossa captação de água aqui do município é lá em Coronel Fabriciano. E o município ali no Cariru tem condição, já tem estudo sobre isso, de fazer uma estação de captação de água ali que a Copasa não fez. Isso seria investimento. Se o município hoje a agência metropolitana fala muito sobre segurança hídrica do município e da região do Vale do Aço. Não tem. Sabe por que não tem? Porque a Copasa fez uma coisa, e aí não vou ser leviano aqui de falar que foi na maldade, mas talvez por não pensar de fato na nossa região e não ter tido uma cobrança política efetiva em relação a isso, a Copasa não preparou o nosso município para uma crise. Se eventualmente o município de Ipatinga fosse afetado pelo Rio Doce naquela tragédia, nós também teríamos problemas de água, de captação de água e distribuição de água. E não afetaria uma cidade, afetaria toda a região do Vale do Aço, as 4 cidades do colar da região metropolitana. Então, a Copasa, ela foi omissa. A Copasa, ela não preocupou com a região de fato, e principalmente com a cidade de Ipatinga, porque eu tenho certeza que o contrato aqui da Copasa dá lucro. Ela está lutando. Se não desse, ela não queria, vereador. Ela está lutando da forma que está lutando para permanecer o contrato, é porque dá lucro. Agora, como prestadora de serviço público, ela pode ter o lucro dela, não tem problema. Mas ela não pode estar aqui apenas pelo lucro. E aí compromete toda a cidade de Ipatinga. Por exemplo, eu estava andando aqui no centro da cidade, num ponto de ônibus estourou um bueiro. Estava voltando aquela água com um cheiro maravilhoso e as pessoas esperando no ponto de ônibus para poder irem embora e tal. A Copasa demorou 24 horas para poder identificar e fazer um buraco no meio da avenida para mais 24 horas fazer efetivamente serviço. Faz sentido? Não faz, porque se tivesse tecnologia adequada e avançada do jeito que eles mostram lá, a partir do momento que tem a detecção daquilo, eles imediatamente deveriam resolver. E outra coisa que acontece, a gente sabe muito disso. Aí ela abre o buraco, deixa o buraco lá, sim, fica vários dias, aí depois vem uma outra empresa, que é uma terceirizada da própria Copasa, e passa o asfalto. Passa 5 dias, o asfalto começa a dar aquela ondulação, e aí vira quase que um quebra-mola
dentro da cidade. Isso já aconteceu em áreas mais distantes, mas também o município vai lá, faz um asfalto novo, e a Copasa, com 5 dias depois, rasga e deixa o buraco lá e não acontece. Então, a minha cobrança aqui não é só como parlamentar, não. É como um cidadão mesmo, que acha um absurdo a empresa ser remunerada para isso e não entregar para a população o que a população merece. E não é por bandeira política, por nada, não. Entendi. É porque, de fato, precisa ser feito. E a Copasa, ela mais dificulta do que resolve. Eu não estou falando da Copasa em relação aos profissionais. Porque, por exemplo, o gerente da Copasa hoje, aqui em Ipatinga, todas as vezes que eu fui lá conversar com ele, ele me recebeu muito bem, muito educado, profissional qualificado, formado. Mas eu vejo que tem uma desconexão entre o escritório da Copasa aqui com o escritório de Belo Horizonte. Os caras até sabem, assim, ou mapearam, mas o escritório de Belo Horizonte entende aqui só como lucro. E aí não. Aí, como vereador da cidade, eu vou para cima mesmo da Copasa, como eu já fiz diversas vezes, como eu já entrei com uma ação e a gente está aguardando agora a justiça poder, de fato, determinar que a Copasa entregue essa documentação. Porque se nós, como representantes da população, olha só, o requerimento foi aprovado em fevereiro, como parlamento, como poder legislativo da cidade, então, a gente tem essa dificuldade toda para ter acesso a uma documentação, imagina o que a população na ponta passa com a Copasa. Isso não pode acontecer. Verdade. Vereador, vou deixar o espaço aberto para o senhor falar de suas leis. O senhor já teve várias leis aprovadas. Vou pegar uma colinha aqui. Tranquilo. Porque, graças a Deus, a gente tem 5 leis aprovadas e 2, assim... 2 não. Todas eu achei muito importante, mas algumas vão chamar mais atenção. Eu fiz aqui a lei de liberdade de expressão, a 5.108, são leis sancionadas já em vigor no município, que instituiu o Dia Municipal da Liberdade de Expressão no dia 7 de setembro. É uma alusão mesmo ao Dia da Independência com liberdade de expressão, porque eu acredito que não existe independência de um país se não tiver a liberdade de expressão do cidadão. Eu, enquanto agente político, eu tenho que entender que eu estou sujeito a críticas e que a população, como de fato detentora desse poder político como um todo, e nós, como ser funcionários deles, precisamos entender que algumas decisões vão ser sujeitas a críticas. Essa liberdade de expressão tem que ser garantida. O cidadão de bem, ele tem que ter direito na rede social de criticar uma medida. Por exemplo, não estou falando que isso aconteceu, mas pegar para contextualizar. O município decide fechar uma unidade básica de saúde. Por causa de questões de custo e tal. O cidadão tem que ter o direito, como cidadão, de falar que isso não é certo, que não é bom e que não é vantajoso. Então, a liberdade de expressão é uma das molas principais da democracia. Então, por isso que a gente fez aqui, para trazer isso para a nossa realidade da nossa cidade. Então, todos os anos, a partir de agora, com essa lei, o Dia da Liberdade de Expressão em Ipatinga foi criado a partir dessa nossa lei, que é a 5.108. Um projeto que foi sancionado agora, acho que na sexta-feira passada, é o 5.139, o programa de volta ao lar. Esse deve ter uma atenção especial, porque é o seguinte: o município de Ipatinga pagava passagens para os dependentes químicos ou pessoas em situação de rua aqui da cidade até 120 quilômetros de distância. Ou seja, se a pessoa fosse de Belo Horizonte, como que o município ia pagar a passagem para ele, que é 230 quilômetros daqui? Não tinha muita aplicabilidade efetiva. E eu fui para a rua. Quem quiser ver nas redes sociais, meu Instagram mostra tudo que eu faço. Eu fui para a rua, eu conversei com os dependentes químicos, eu conheci eles lá. Tem gente da Bahia, tem gente de Brasília, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, tem várias pessoas de vários lugares. E essas pessoas, às vezes, querem voltar para tentar estabelecer o vínculo com a família. Uhum. E o que a gente fez com essa lei? A gente alterou isso, que era 120, para o destino de origem. Então, se ele é lá da Bahia, Salvador, igual o rapaz que eu conheci aqui, e ele tem o contato da mãe, de um tio, e ele quer tentar voltar a estabelecer esse vínculo social e familiar, a assistência social do município, agora com essa lei, entra em contato com a assistência social lá de Salvador,
faz a aquisição da passagem aqui, coloca ele num ônibus, num veículo, num carro e leva ele até a Salvador. Para lá, a assistência social recebê-lo e entrar em contato com a família para tentar se reestabelecer esse vínculo. Então, é mais uma medida de várias outras que nós fizemos aqui, que agora é lei no município, foi sancionada, que vai ajudar em todo esse trabalho que nós estamos fazendo aí em relação aos dependentes químicos em situação de rua. O outro é a valorização do comércio, a Lei 5.104. Esse daqui, eu acho que é no mínimo justo, para não falar que é uma coisa assim essencial. Porque, olha só, o município de Ipatinga, ele arrecada de toda a população, inclusive dos comerciantes, os tributos. Que é tudo que você produz, você tem que pagar um pouco para o município. Uhum. O que a gente fez com essa lei? A partir de agora, a administração pública, seja poder legislativo, poder executivo aqui do município, eles também participam como agentes econômicos. Então, por exemplo, a Câmara, para montar esse podcast, ela teve que comprar uma televisão, o ar-condicionado, as câmeras, enfim. Quando o município for fazer qualquer aquisição de qualquer bem ou valor, ou itens, escritório, esse copo, enfim, o que o município for comprar, preferencialmente, a partir dessa lei, as empresas que estão estabelecidas em Ipatinga têm uma vantagem competitiva sobre as demais. Então, por exemplo, na prática, a rede de ensino, a Secretaria de Educação do município, ela faz a aquisição de mais ou menos cerca de 15 milhões de reais para merendas escolares das crianças que estudam no município. Uhum. É um valor muito alto, concorda comigo? Com certeza. E você concorda comigo que tem empresas aqui dentro da cidade de Ipatinga e da região do Vale do Aço que tem condições de fazer essa entrega? Aí, por exemplo, o arroz era de uma empresa lá do Espírito Santo, que vinha, entregava o arroz aqui e ia embora com o dinheiro. Mas se a empresa é daqui, ela contrata pessoas daqui, a mão de obra é daqui, se ela está em algum galpão, alguma coisa, ela paga o aluguel daqui, a contabilidade é daqui, tudo gira em torno daqui. Então, o município, quando ele vai investir nos impostos que ele arrecadou para comprar, adquirir serviços para a população, ele vai retribuir isso como? Fazendo preferencialmente as compras aqui. Mas isso pode prejudicar alguma coisa? Não, porque é só a preferência. Se eventualmente o município ou a região do Vale do Aço não tiver uma empresa específica... Ou oferecer bem mais caro, né? Aí você pode adquirir de outro lugar. Eu acho que é uma espécie de equilíbrio da balança. Já que eu pago imposto aqui, eu tenho preferência aqui. Isso é muito justo. Eu acho que é uma valorização muito boa para o comércio da região. E foi, graças a Deus, mais uma lei aí que a gente aprovou. Essa foi a primeira lei que a gente aprovou aqui, agora uma outra, que é a 5.058, que é a proibição de drogas em espaços públicos. O STF descriminalizou... E o uso recreativo de drogas, né? E o porte da maconha. E quantas vezes, quem nos assiste aqui sabe disso, foi no Parque Ipanema fazer uma caminhada com a família e tá aquele cheiro desagradável, incômodo, de uma pessoa fumando maconha lá no Parque Ipanema, você caminhando com seu filho, fazendo uma caminhada e acontecendo tudo isso. Então, como eu não posso criar leis que geram prisões, alguma coisa nesse sentido, nós criamos uma segunda vertente. Se a pessoa hoje não pode ser presa, mas ela pode sentir no bolso. Quer usar a droga? Eu sou completamente contra. Acho que nenhum tipo de droga deve ser utilizado. Esse negócio de uso recreativo é um perigo, porque começa na maconha e termina na rua usando um crack. E perde família, perde emprego, perde tudo. Não só o crack, a cocaína e diversas outras portas aí que são abertas com a droga. O que a gente propôs? Dentro dos espaços públicos, Parque Ipanema, próximo às escolas, praças, quem for pego usando droga vai ser multado. Porque se você não tem medo mais de ser preso, pelo menos doer no seu bolso você vai sentir. Por quê? Quer usar, eu não posso proibir a pessoa. Que use, então, dentro da sua casa. Mas na rua, talvez seria
uma lei de bom senso. É um absurdo colocar crianças, idosos, para poder sentir aquele cheiro e ver a pessoa usando droga como se assim fosse comum. E, infelizmente, a gente via que estava acontecendo isso. E aí, depois que a lei foi aprovada, eu já recebi diversos relatos das pessoas falando assim, aqui na praça, o pessoal está com medo agora. E aí seria a fiscalização da Guarda Municipal? A Guarda Municipal. E aí é um paralelo que a gente também já fez uma cobrança. Agora é Polícia Municipal, né? A gente já fez uma cobrança ao Executivo para que a Guarda mostre, dentro da lei já apresentada, quais estão sendo os resultados e como que está sendo a abordagem. E se precisasse de fazer um decreto para regulamentar tudo isso, para o Executivo fazer. Então, graças a Deus, é uma lei municipal de 7 meses agora de vigência, né, que já deu um resultado positivo, principalmente nas praças. E aí, paralelo a isso, por exemplo, 2 ou 3 semanas atrás, o Ministério Público lançou um projeto Conviver. Não sei se teve... Sim, o senhor até representou a Câmara lá. Foi muito legal. Mais de 50 milhões investidos na cidade, de áreas extremamente importantes da cidade, que vão trazer assim, um parque linear que eles vão fazer, uma praça que eles vão criar, que vai ter até quadra de beach tênis. Assim, um negócio para trazer para Ipatinga uma realidade, talvez, do sul do país, que são cidades mais desenvolvidas. E aí, você imagina, com tudo isso chegando, a gente ter uma condição de que vão ser ocupados não por famílias, não por crianças, mas por um cara que quer fumar a maconha dele e a gente ser obrigado a aceitar isso. Não. Agora existe uma lei municipal, que eu fui o autor dela, que é a 5.058, que proíbe o uso de drogas em espaços públicos. E a última, que foi a primeira que eu apresentei, foi o Plano Municipal Integrado de Prevenção e Gestão de Riscos Ambientais e Naturais, que é a Lei 5.061 de 2025. Essa lei é muito importante. No início do ano, nós tivemos uma tragédia, perdemos 10 pessoas aqui da nossa cidade, Sim. Famílias, pessoas que perderam, além das suas vidas, perderam tudo. Os imóveis. Essa lei, ela dá para o município uma obrigação. Tudo bem, existem várias áreas de riscos, ok. Então, o município vai criar um plano de prevenção de zonas que são perigosas e problemáticas, para que ele faça esse levantamento, para saber onde precisa de alocar recurso, quando tiver um alerta de chuva, onde vai direcionar primeiro. E o mais legal disso tudo é que essa lei prevê que, anualmente, o município tem que apresentar esse plano à Câmara. Por que à Câmara? E por que fazer isso? Porque os vereadores têm contato direto com toda a sociedade. Os vereadores estão nas regionais conversando. E os vereadores terem essas informações é extremamente importante, porque ele leva, por exemplo, para o Alto do Betânia, que foi extremamente atingido. Ó, gente, nós estamos com uma programação aqui, ó, de investimentos para poder resolver isso. Então é muito importante, traz segurança para a população, traz uma abertura de diálogo dos parlamentares e do próprio executivo com a população, de mostrar, de identificar. E a gente, principalmente, e o principal ponto é que as pessoas não percam mais vidas em momentos como aconteceu agora. Porque tempestades podem vir, momentos delicados para a nossa cidade podem vir. A gente pode, inclusive, ver pessoas perderem talvez alguma coisa, mas a gente não pode perder mais vidas. É muito triste. O que eu vi, eu nunca mais vou esquecer. Eu participei ativamente das chuvas. Quando eu vi tudo acontecendo, eu fui para a rua mesmo. Eu criei um ponto de coleta para poder ajudar as pessoas. Eu fui para os lugares mais delicados, subi, pude ajudar. Foi um aprendizado de vida, como ser humano. Esquece política, como ser humano. O que eu vi ali, eu nunca mais vou esquecer. E uma das cenas que mais me marcou e que me emocionou demais foi nessa casa que o pai perdeu 5 pessoas da mesma família. A esposa, a filha, a neta, a mãe, todos. Ele perdeu todos. E ele saiu para trabalhar na usina. E o telefone dele tocou. Quando ele voltou, já tinha acabado, já tinha a lama derrubado tudo, a chuva derrubado tudo. E quando eu cheguei, ainda tinha 2 corpos nos escombros. Ele ajoelhou no meio dos escombros. E quando ele ajoelhou, ele abaixou assim, ele ficava assim. E no meio disso, ele
achou um sapatinho. Acho que era da neta dele, que tinha, sei lá, 3, 4 aninhos. Ele pegou o sapatinho. Na minha cabeça, eu não ouvi a oração dele. Mas eu tenho certeza que a oração dele foi: Senhor Deus, por que o Senhor não me levou no lugar dela? E aquilo ali foi muito pesado. Muito pesado. Aquilo ali, para mim, me marcou de falar assim: cara, Deus, obrigado pelo dia de hoje. E a partir disso, hoje, todos os dias que eu levanto, eu falo assim: Deus, obrigado por esse dia. Porque a gente tem tanta preocupação, mas, Deus, obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Porque naquele dia, minha casa também entrou água. Eu moro num apartamento. Meu apartamento é o primeiro, é o térreo. Teve tanto volume de água que a boca de lobo lá que tem, né, para escorrer a água, ela entupiu. E a água voltou pro meu apartamento todo. Eu acordei com o meu quarto debaixo d'água. Enfim, meu pai foi para lá para poder me ajudar, mas eu não perdi nada. Teve o desgaste de ter que limpar tudo, enfim. Mas foi mínimo. E eu fiquei muito estressado, porque eu falei: nossa, não acredito num negócio desse. Quando eu saí para a rua e vi, eu falei: Deus, me perdoa. Às vezes a gente vê um problema nosso e fala assim: pô, a gente acha que esse problema é grande, mas tem gente passando por situações muito delicadas. E aí, diante disso tudo, surgiu esse projeto, que hoje é lei, e que, graças a Deus, traz uma segurança jurídica para as pessoas, uma segurança de fato. E a gente tem dialogado, porque, como eu disse no início, política é do diálogo, é no diálogo. Então, eu dialogo com todos os vereadores aqui, dialogo com o executivo, para a gente poder, de fato, entregar. Porque eu falo muito isso, inclusive com quem está aqui comigo, com os meus assessores que trabalham comigo. Eu não sou vereador. Eu estou aqui. E essa cadeira eu tenho certeza que não é minha. Daqui a um tempo, Deus sabe quanto, se eu vou um dia ser reeleito, se eu vou estar aqui por mais tempo ou não, igual a gente tem vereadores de 4 mandatos aqui. Vai pular dessa casa para uma maior. Deus sabe de todas as coisas. Sim. Então, eu quero sair daqui a 4 anos, se for para eu sair, ou eu quero voltar para cá, sabendo assim: olha, eu passei 4 anos e fiz o que precisava ser feito e entreguei dentro das minhas atribuições, isso aqui para a população. E aí vou poder acordar de cabeça tranquila e falar assim: eu me propus a fazer, fiz dentro daquilo que Deus me sustentou. É isso aí, vereador. Nós temos um podcast aqui para mais de 1 hora já. Eu vou convidá-lo, senhor, a voltar para a gente tocar mais 1 hora de papo na frente. Eu vou encerrar esse podcast e outro. Quero fazer uma pergunta polêmica para o senhor. Claro, vamos lá. Eu quero saber se o senhor conhecesse uma moça maravilhosa, que se o senhor se encantasse por ela, ela fosse petista, se o senhor namorava com ela. Claro, eu namoraria com ela e mostraria que o caminho não é esse. As pessoas, principalmente a galera mais jovem, quando eles conhecerem de fato qual é a essência do PT, quanto mal esse partido fez para o nosso país e quanto essa construção política que o PT fez é o resultado de tudo que a gente vive hoje, eu tenho certeza que a pessoa fala assim: não faz muito sentido estar lá, não. Então, eu faria... O senhor não é tão radical quanto eu pensei, tá vendo? Eu iria mostrar para ela o seguinte: olha, o caminho não é aqui, é por outro lado. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos a erros. Então, faz parte de você escolher errado. Você só não pode permanecer no erro. Vereador, obrigada aí por tudo. Desculpa a brincadeira. O pessoal que está nos assistindo, o Matheus é solteiro, viu? Já pode se candidatar. Essa é a primeira dama dele. Vereador, desejo que o senhor, enquanto parlamentar e pessoa, o filho maravilhoso que o senhor é, continue tendo êxito, conte com a equipe da comunicação para te ajudar. Graças a Deus, o senhor tem equipe própria que nos auxilia muito, mas a gente está aqui para dar suporte ao seu mandato, que o senhor faça um mandato brilhante. Já gostava muito do senhor antes de ser vereador, né? Que a gente ficava ali no plenário conversando. Precisar da gente, a gente está à sua disposição. Obrigado a todos de verdade pelo carinho de sempre muito carinhosa com a gente, sempre muito atenciosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Aqui e esteja conosco, porque não é fácil. Estar no serviço público não é fácil, porque a gente sabe o quanto a população espera e o quanto, às vezes, a gente mesmo fala assim: nossa, por que demora tanto? Por que não acontece, né? A gente, às vezes, sofre de ansiedade porque querer resolver, querer fazer assim, eu quero entregar. Mas a gente sabe que existem profissionais qualificados, com seriedade, igual você como representante aqui da comunicação.
A gente sabe da preocupação que as pessoas têm, de fato, de fazer um serviço de qualidade. Então, o que eu puder fazer, conta comigo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aí pela oportunidade, por esse espaço. Volte mais vezes à casa do senhor. Quando tiver um projeto aí tramitando, até o Cássio, que trabalha com a gente, me deu essa ideia, achei fantástica. Vamos conversar também sobre esse projeto, fazer um podcast temático, mais podcast, a casa do senhor. Legal, tamo junto, obrigado. Deus abençoe. Vamos para cima. Deixar as suas redes sociais para quem quiser seguir, é Matheus com TH Lima Braga. E como diz meu amigo Nicolas, para encerrar, vamos para cima que o futuro é nosso. É isso aí. Esse é mais um episódio do CMI Podcast. Continue com a gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Foi.